Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com a Fabiana Tosi, fisioterapeuta geriátrica. A Fabiana ela atua com esse foco em geriatria, gerontologia no consultório, trabalha com pesquisas na Universidade de São Paulo ligadas ao envelhecimento, ao idoso em geral. Docente da Faculdade Anhanguera, na área de fisioterapia gerontológica. E a ideia com você aqui, Fabiana, é discutir um pouco sobre a abordagem da fisioterapia para a síndrome da fragilidade. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Olá, doutor João. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Falar de fragilidade realmente é um tema relevante, que pode marcar duramente, né, comprometer severamente a qualidade de vida das pessoas idosas. E espero poder contribuir aí na nossa discussão, na nossa conversa. Ótimo. Bom, o processo de envelhecimento naturalmente envolve uma perda da capacidade funcional do indivíduo, uma perda da reserva cardiorrespiratória, musculoesquelética, outras doenças não musculoesqueléticas. Ah, Quando que isso é considerado normal e quando que isso entra dentro do que você definiria como síndrome da fragilidade? Certo. Bom, você bem colocou que esse processo de envelhecimento, ele é biológico, ele é previsto, né? Ele vai acometer todos esses nossos sistemas orgânicos, né? Então, passando por todas as questões relacionadas ao músculo esquelético, cardiovascular, neurológico, endócrino, enfim, a gente vai ter perdas que são consideradas previstas, e isso é o que a gente chama de senescência, né? Esse envelhecimento a qual todos nós já estamos, né? Desde que nascemos, a gente já vai sofrendo aí essas transformações. Ocorre que quando a gente tem um processo no caso, já entrando, falando da fragilidade, a gente vai observar que as deficiências, elas vão muito além daquelas que poderiam ser consideradas normais, né? Não é normal que uma pessoa passe a ter tanta fraqueza muscular que não consiga se levantar de uma cadeira, né? Não é normal que esse indivíduo passe a não ter condições de andar é, alguns metros, né? Então, não é normal a gente considerar que a fadiga, né, seja algo assim que impeditivo para que a pessoa faça as suas atividades de vida diária, né? Então, esses três exemplos que eu dei, por exemplo, essa perda de força importante, essa baixa da resistência física e essa sensação de cansaço que passa a prejudicar de uma forma muito intensa as atividades de vida diária da pessoa, isso não é considerado um processo de senescência, né? Não é um processo previsto. E esses são três fatores, entre outros, que marcam a chamada síndrome de fragilidade, né? Onde a pessoa passa a ter um desequilíbrio tão grande dos seus sistemas que ela se torna muito mais vulnerável a outros problemas, né? Então, a fragilidade, ela faz com que a reserva daquela pessoa se esteja tão debilitada que vai favorecer outras questões bastante graves, por exemplo, hospitalização, por exemplo, ocorrência de quedas, né? A perda da independência, a invalidez, né? E institucionalização, por exemplo, aquele indivíduo que passa a não ter mais condições de gerenciar, né, de ficar independente na sua casa, então ele passa a ter necessidade de ter um cuidador, de ter uma supervisão, né? Institucionalização, muitas vezes a família não tem como manter esse indivíduo dentro da residência e passa a ter que fazer uso, né, de ambientes, então, de residenciais específicos para o cuidado do idoso. Enfim,
Então, esses marcadores de fragilidade, eles são bastante importantes para que a gente possa, da forma mais precoce possível, identificar o indivíduo que está em risco, né, realmente de ter a sua saúde bastante comprometida. Legal. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental entender é que esses pacientes normalmente eles não têm um problema, né? A fragilidade não é um problema isolado, mas sim um paciente que envolve uma série de condições de saúde que vão levar a um desfecho final, que é uma perda da capacidade funcional, né? Então, acho que o primeiro ponto é lembrar que o diagnóstico médico, geralmente feito pelo geriatra, é importante porque ele vai identificar se tem osteoporose, como é que está o coração, como é que está a questão de cognitiva, parte musculoesquelética, uma sarcopenia, enfim, outros, chegar com um diagnóstico e aí tem tratamentos outros além da fisioterapia que podem ser indicados, mas de fato a fisioterapia é um dos alicerces principais no tratamento da síndrome, né? Ah, Quando você tem um paciente que tem 10 problemas, né? Eu falei 10 assim de uma forma, quer dizer, você sabe que ele tem uma perda de massa muscular, ele tem artrose, ele tem dor, ele tem, ah, enfim, problemas de sono, tem problemas cognitivos, tem o coração que não está tão bom. Ah, Como é que você começa por esse paciente? Você tem que ter um plano de olhar e falar, olha, isso aqui vem primeiro, isso aqui vem depois, né? Sim. Bom, acho que talvez assim, ó, em linhas gerais, acho que a boa notícia é que para todos esses problemas mencionados, para distúrbios de todos esses sistemas, o exercício físico sempre vai ser o método empregado para tratamento, né? Então, a atividade física, ela vai conseguir contemplar as necessidades do sistema músculo-esquelético, do sistema cardiovascular, do sistema neurológico, enfim, o exercício físico. Bom, por onde que a gente começa? Pela avaliação, né? Então, na avaliação do indivíduo, a gente vai compreender quais são essas capacidades físicas mais comprometidas, né? E para cada uma delas, a gente vai ter um início, né? Porque todo o exercício ele precisa ser progredido ao longo do tempo, né? Ele precisa de uma progressão de carga, de estímulo, mas a gente tem que partir das condições daquele indivíduo naquele momento. Então, é a avaliação que vai contar para a gente como que eu começo, né? Como que eu vou aplicar o exercício terapêutico, né? Qual a intensidade que isso vai ser trabalhado. Mas serão realizados exercícios para todas essas capacidades físicas. Então, quando a gente verifica que assim, a nossa aptidão física ela depende, né, de vários sistemas. Então, eu tenho um sistema musculoesquelético que vai ser responsável pela produção de força. E aí eu tenho exercícios específicos para melhorar a força. Esses exercícios são chamados resistidos. São exercícios onde eu vou ter necessariamente que desafiar esse músculo com uma sobrecarga. Essa sobrecarga, quando a gente fala de peso, de carga, a pessoa já imagina, né, halter. E muitas vezes não é assim que a gente vai começar. A gente vai começar com exercícios onde a carga do próprio corpo já vai ser um desafio, né? Aí a gente vai pensar em outras capacidades físicas. Exemplo, a mobilidade. Então, aí quando a gente avalia e a gente nota um déficit de amplitude de movimento importante, né, para determinados segmentos, a gente vai trabalhar com exercícios de flexibilidade, né? Aí a gente verifica que a resistência aeróbica está diminuída. O que a gente vai fazer? A gente vai começar também com exercícios que vão atender essas necessidades do sistema cardiovascular. E aí a gente enxerga um déficit de equilíbrio. O que eu faço? Então, eu também tenho exercícios específicos para treino proprioceptivo, por exemplo.
Então, aí eu dei o exemplo de como que a gente ataca cada uma dessas deficiências com estímulos que vão ser capazes de provocar as adaptações fisiológicas que eu necessito, né? E isso tudo a gente vai fazer como? Separadamente? Não. A gente vai ter que, dentro de uma mesma sessão de fisioterapia, contemplar essas diferentes necessidades. É o que a gente chama de exercícios multicomponentes ou multimodais, né? Que vão ser aplicados para atender especificamente cada uma dessas demandas. Ótimo. Junto com a fragilidade, muitas vezes você tem uma redução na capacidade funcional desse indivíduo, né? Então ele começa, na verdade existem dados clínicos para você falar numa redução de capacidade funcional, mas por cima a gente pode falar que ele começa a andar mais devagar, que ele começa a ter dificuldade para subir e descer a escada, por exemplo, ou para subir na calçada, né, quando está andando na rua. Ele começa a não sair de casa porque ele tem medo de atravessar a rua, seja pelo risco de queda, seja porque às vezes não dá tempo, né, dele atravessar na hora que o farol abre, ou porque ele se sente muito cansado para fazer tudo isso, né? Ah, por outro lado, quer dizer, e aí começa a ficar dentro de casa, vendo televisão, ou basicamente tendo os cuidados domiciliares, fazendo as atividades só dentro de casa, né? Nesse paciente, o que é possível ser feito de imediato para que ele tente o máximo possível manter a vida social, ativa dele e tudo isso? Tá. Se a gente for pensar nesse contexto domiciliar do paciente que passa a diminuir muito a sua participação social, que passa a não sair de casa por risco, por medo, muitas vezes, de queda, né? Então, ele tem o risco, de fato, ele tem fragilidade dos seus sistemas, mas adicional a isso, né? Adicionado a isso, ele tem o medo de queda, que é, por si só, um risco de cair, né? O medo é um risco de cair. Então, e aí você deu como exemplo, ele passa a ficar mais tempo de casa, talvez mais tempo de TV, enfim. Acho que uma das primeiras abordagens, e a gente precisa hoje pensar muito seriamente nisso, é o comportamento sedentário. Né? Comportamento sedentário, eu não estou falando de um indivíduo fisicamente inativo, porque ele pode ser fisicamente ativo até, mas ter um comportamento sedentário muito prolongado, né? Que o termo comportamento sedentário, ele foi incluído, por exemplo, nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde só no último consenso que teve, né, sobre atividade física. Então, ele foi trazido muito recentemente para a gente o quão danoso é o comportamento sedentário, que é definido pela manutenção prolongada do tempo sentado ou deitado durante um período de vigília. Então, durante as horas do dia, quantas horas você passa sentado ou deitado? A gente tem estudos que demonstram que indivíduos, por exemplo, frágeis, eles ficam de 10 a 12 horas sentados, né, no caso, em comportamento sedentário, levando em consideração um tempo de vigília de 15 horas. Então, de 15 horas, se a gente contar das 7 da manhã, por exemplo, às 10 horas da noite, ele fica 11, 12 horas em comportamento sedentário, né? Então, isso é extremamente danoso. Então, a pessoa que passa a não mais sair de casa, às vezes as suas tarefas domésticas já não são mais realizadas por ele, então ele tem alguém que faz, né, esse gerenciamento da casa, ele já não vai mais fazer compra, ele passa a se dedicar só a atividades, pode até ser intelectuais, ele pode até ler, por exemplo, mas sentado. Então é a TV sentado, as refeições sentado, o descanso sentado, enfim, muitas atividades realizadas em postura, onde o gasto energético é baixíssimo, né, que é o que acontece quando a gente está sentado. Isso traz diversos malefícios à saúde, não só ao sistema musculoesquelético, né, não só a questão da força, mas várias outras questões
passam a ser gravemente comprometidas, né? O risco de morte, a mortalidade aumenta significativamente, né, para as pessoas com prolongado comportamento sedentário. Isso não é uma questão só exclusiva de idosos. Acho que é Claro, claro. importante também ressaltar, né? Todos nós, inclusive aqueles que pensam ter e que são muitas vezes ativos fisicamente. Então, eu vou para a Vai para academia 3 academia, vezes por mas sair da semana. academia tá. Eu passo o resto do meu dia sentado no trabalho, enfim, a gente vai descansar do trabalho que ficou sentado como? Sentado, deitado, né? Então, o comportamento sedentário é bastante importante. No indivíduo idoso, é fundamental. E aí né? Então, voltando à sua pergunta, o que a gente faz? Como é que a gente começa, né? Talvez a orientação para que isso seja modificado já seja um bom ponto de partida. E se a gente estiver falando de idosos ainda mais gravemente comprometidos em termos de mobilidade, de independência física, fazer com que ele e as pessoas que estão no entorno compreendam a importância de ficar em pé, ainda que esse indivíduo não consiga subir escadas, ainda que ele não tenha tolerância para realizar atividades mais longas, né? O fato dele ficar em pé já o tira do comportamento sedentário. E pode ser uma atividade leve que favoreça incrementos, né, dessa intensidade ao longo do tempo. Então, talvez seja uma boa partida. Ótimo. E quando que você considera auxílios para marcha? Seja muleta, seja uma bengala, seja um andador? Boa lembrança. Bom, a gente não tem fórmula para isso. Eu costumo dizer que o bom dispositivo de apoio é aquele que vai ser bem recomendado. A gente tem 2 cenários quando a gente fala de bengala, de andador. A gente tem duas formas de começar a enxergar isso. Aqueles indivíduos que começam a usar porque eles acham que eles vão se favorecer, então eles pegam emprestado, eles ganham de alguém, um familiar fala, olha, acho que é importante que você comece a passar a usar uma bengala. E aí ele traz de uma casa de produtos ortopédicos, uma bengala lá, e mais ou menos ele coloca lá do lado da pessoa, regula a altura, e essa pessoa passa a usar, né? Esse é um cenário. O outro é aquele indivíduo que não aceita de forma alguma que se fale de andador, de bengala, né? Quando a gente pensa em dispositivo de apoio, ele é como se fosse a chancela da dependência daquele indivíduo, né? Mudou recentemente o símbolo que caracteriza idoso. Ainda bem que mudou, né? Antigamente, o indivíduo idoso que era demonstrado, né, como símbolo, era aquele indivíduo fletido, curvado com uma bengala. Então, uma questão assim muito danosa nesse sentido, né? Porque marca de uma forma muito pesada a questão da necessidade de um dispositivo. Então, entre aquele que usa porque ele quer, ele acha que vai ajudar, e muitas vezes esse dispositivo ele está mal adaptado, ele está mal indicado, a pessoa não sabe usar, ela usa mal, né? Esse é um problema, e aquele que não quer usar, aquele que se acha diminuído em função da necessidade de apoio, né? A gente não tem uma resposta do que seria o ideal. A gente vai ter que... sempre esse processo vai ser muito individual, para que a gente eleja se aquele sujeito ele vai se beneficiar de uma bengala ou de um andador, e como que isso vai ser implementado, né? As pessoas precisam ser treinadas para usar uma bengala. Não é só segurar, né, num bastão lá e passar a usar. Não, a gente precisa fazer o melhor uso desse dispositivo, porque ele pode ser importante, mas se ele não for bem utilizado, ele pode atrapalhar. A gente tem estudo que mostra que um dispositivo mal atrapalhado, ele pode favorecer queda, né? Assim como a falta, assim como o risco. Ótimo.
E vale lembrar que, por exemplo, para pessoas jovens e ativas, muitas vezes vai fazer uma trilha numa montanha, vai usar um dispositivo semelhante, porque não é que ele, não é que ele precisa, mas aquilo vai ajudar ele a conseguir subir mais a montanha, a ir mais longe, cansar menos, dar um pouco de equilíbrio, né? Então, quer dizer, Quando a gente fala de terreno muito instável, né? Terreno cheio de aclive, declive, né? Então, as pessoas que fazem trekking, que vão, enfim, fazer caminhadas longas em terrenos que são difíceis, muito instáveis, vão se beneficiar. Só que elas são diferentes, né? Aí é interessante, né? Não tem aquele design marcado de bengala, né? e Então, acho que a obviamente que questão tem a ideia de que essas pessoas não querem ser vistas com uma bengala também, né? Então acho que é um pouco essa questão e vamos dizer, a hora que ele está começando a deixar de sair na rua porque tem medo de cair, ou porque cansa muito rápido, aí eu acho que é a hora de talvez pensar em alguma. É melhor estar caminhando com uma bengala do que estar sem caminhar. como eu disse, para esses dois públicos a gente tem que trabalhar é, as crenças, né? Então, a crença de que uma bengala vai ser fundamental. Não, mas peraí, vamos entender por que ela é tão importante, onde que ela está te auxiliando, né? O que está acontecendo? Então, identificar como que qual é o medo, enfim, as questões todas que envolvem aquele indivíduo que quer usar, mas que não sabe usar. Então, vamos treiná-lo, né? Vamos adaptar, vamos recomendar o melhor dispositivo. E aqueles que não querem usar, isso é muito importante, que a gente faça ressignificar aquele objeto, né? Aquele objeto não pode passar a ser a marca da sua dependência, ao contrário, ela tem que significar que a partir daquilo ele vai se tornar mais hábil a se deslocar, Mas né? Ele vai fazer independente, isso né? com mais segurança, mais independente, Ótimo. né? E nesses casos, um pouco benefícios, né, indicações entre bengala, muleta, andador. Quer dizer, tem alguma orientação que você fala quando que você vai para uma coisa ou para outra? Tem. Eu acho que da população idosa, o mais comum são as bengalas e os andadores. As muletas, elas são mais difíceis de serem adaptadas pelo que a gente observa, né? Muletas axilares, coordenação, né? O uso das muletas. Então, a gente normalmente acaba prescrevendo ou a bengala ou o andador. De uma forma geral, entre um e outro, a gente vai. Acho que a primeira observação relevante é você enxergar como que esse paciente caminha. Se ele precisar das duas mãos, apoiá-las, as duas, então é aquele indivíduo que tem alguém do lado, mas ele sempre procura a parede com o outro, é muito. É, ele vai se beneficiar muito mais de um andador, que vai trazer mais estabilidade e vai conferir mais equilíbrio. Se é aquele indivíduo que usa uma mão só, isso em termos muito gerais, né? Mas é até recomendação de consenso. Se ele usa uma única mão, aí a bengala pode ser mais interessante. Lembrando que bengala, ela tem uma indicação mais específica em relação a equilíbrio, a dar um pouco mais de estabilidade. Mas não quando a gente fala da necessidade de diminuir sobrecarga. Então, se a descarga de peso precisar ser minimizada no membro, o instrumento mais interessante pode ser o andador, né? Que vai possibilitar mesmo que eu poupe. Então, isso é muito mais comum em pós-cirúrgicos, né? Os pós-operatórios, onde a gente ainda tem que poupar uma certa sobrecarga naquele membro, então o andador pode ser mais interessante nesse aspecto. A progressão disso vai ser para uma bengala, né? Ótimo. E a parte, vamos dizer, de equilíbrio também pode ajudar um pouco o andador. Paciente que já tem risco de quedas, para evitar queda, desequilíbrios. Sim, sim. Aí a gente vai ter que entender que tipo de andador vai ser mais interessante, né? Por exemplo, tem os pacientes que demonstram uma instabilidade posterior muito grande. Eles desequilibram para trás. E nesse caso, o andador, especialmente quando fixo aquele de 4 pontos, né? Onde eu tenho que levantar
para fazer a troca, nessa que eu suspendo o andador, pode ocorrer o desequilíbrio posterior, né? Então, talvez, pensando só nesse aspecto, esse tipo de andador, aquele que tem 4 pontos, não seja o mais interessante. Então, será que esse paciente pode se beneficiar mais de um andador com rodas, né? De um andador que vai dar uma melhor, vai proporcionar uma marcha mais cadente, né? Um ritmo melhor de marcha. Então, assim, vai ser uma prescrição sempre muito individualizada. A gente não tem resposta para isso. Normalmente, com os meus pacientes, a minha recomendação é: vamos alugar, por exemplo, andador. Vamos alugar um andador fixo, vamos alugar um andador com rodas e vamos experimentar, né? Vamos ver como que ocorre essa adaptação com um e com o outro. E aí, em conjunto com o paciente, a gente vai decidir qual é o melhor dispositivo de apoio. Legal. Bom, Fabiana, a ideia desse vídeo era justamente chamar um pouco a atenção para essa questão de reabilitação do paciente com fragilidade, né? Então, temos já um conteúdo médico gravado aí com o Dr. Ivan. A gente já trabalha junto com ele aí em algumas outras frentes, né? E então, quer dizer, acho que deu para entender que é uma condição que, na verdade, não é uma condição, é um conjunto de coisas que pode estar cada paciente precisando de uma coisa diferente, né? Mas que, no fundo, tem um objetivo comum, quer dizer, a gente não está querendo melhorar a força do paciente, a gente não está querendo melhorar a mobilidade, a gente está querendo fazer com que ele consiga fazer mais coisas numa condição melhor, né? Exato. Através da melhora dessas capacidades físicas, no final das contas, o que a gente quer é funcionalidade, né? Exato, exato. O que a gente Legal. quer é esse indivíduo, enfim, ativo o mais possível. Ótimo. Bom, obrigado pelo seu tempo, aproveitamos bastante a discussão e espero contar com você em outras oportunidades aqui. Eu que agradeço, foi um enorme prazer, muito obrigada, parabéns pelo projeto, eu fico à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigada.